A paz do Senhor, tudo bem com você? Meu nome é Rebeca, eu gravo vídeos aqui no YouTube de devocionais e às vezes eu toco alguma coisa. E hoje eu estava fazendo meu devocional, exatamente agora, e eu estava lendo sobre Isaías, capítulo 38, o versículo, o capítulo inteiro, no qual dizia sobre a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Então, Ezequias havia adoecido e estava à beira da morte, e Isaías, por comando do Senhor, havia lhe falado para ele colocar a sua casa em ordem, porque senão ele havia de morrer. E Ezequias, ele se voltou ao Senhor, ele se voltou para Cristo, e ele virou seu rosto na parede e orou. E o versículo 13 ele vai dizer que orou dizendo: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E é maravilhoso porque logo em seguida o Senhor responde. E o Senhor disse que ouviu a oração de Ezequias e viu as lágrimas dele e viu a sinceridade do coração dele. E viu que o que ele falava era sincero. E viu que o que ele falava era justo. E disse que o livraria e o acrescentaria 15 anos. E, além disso, defenderia a cidade. Porque ele era um rei e ele tinha uma cidade para defender. Mas o Senhor faria isso por ele. E é maravilhoso, ainda mais, saber que o Senhor deu um sinal. Ele disse que a sombra dos graus do relógio, o relógio de antigamente era diferente dos de hoje em dia. Era um relógio, se eu não me engano, de terra. Ele disse que o relógio andaria 10 graus para trás. Imagina só a sombra e para o lado contrário. Não é maravilhoso? É um milagre. Porque você não vê isso. E ele disse que o rei iria sarar. E o rei sarou. E o rei sarou. Dá pra acreditar? E os versículos 11, 10, 11 e 12 conta que Ezequias havia falado: Já não verei mais ao Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi e foi removido de mim. Ezequias falou isso. E o versículo 15 diz que o próprio Ezequias falou: Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Portanto, curaste-me e fez-me viver. Ezequias disse isso. Ele estava à beira da morte, e o Senhor foi lá e fez um milagre. E o Senhor o curou. E ele fez viver. E ele fez criar vida em algo que já não havia mais. Em algo que já havia parado. E eu achei mais incrível ainda que o versículo 17 diz: Tu, porém, tão amorosamente abraçastes a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançastes para trás das suas costas todos os meus pecados. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo eu e os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor, porque é um milagre estarmos vivos. É um milagre, porque éramos para estarmos mortos pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, mas o Senhor nos salvou. E o Senhor salva cada um que está vendo esse vídeo. E o Senhor te dá uma nova chance hoje. Assim como deu para Ezequias, Ele também está dando para mim. Ele também está dando para você. Ele também está dando para todas as pessoas. Mesmo que alguém veja esse vídeo daqui 5 anos. E independente do quão distante você esteja, o Senhor ainda ouve. Se você dobrar os seus joelhos e orar, se inclinar o seu rosto
para a parede e orar ao Senhor e fazer uma oração sincera. O Senhor ouve e o Senhor abraçará a sua alma. Você quer mais o quê? Depois de uma mensagem dessa, depois de um devocional desse, volte-se para o Senhor, porque o Senhor te ama. O Senhor quer te ver no céu. Amém?